Agora no tópico 3, nós vamos falar de alguns conceitos teóricos da estereoquímica, que é o conceito da atividade óptica. Bom, a única propriedade física que difere os enantiômeros é a maneira como eles interagem com a luz polarizada, ou seja, os enantiômeros eles têm a mesma solubilidade, eles têm a mesma temperatura de fusão, de ebulição. Certo? A única propriedade física que vai diferenciar os enantiômeros é a maneira como eles vão interagir com a luz polarizada. Então, o que é essa luz polarizada? A luz plano polarizada é uma luz que oscila somente em um plano através de um caminho de propagação, como está sendo ilustrado nessa figura. Então, você tem uma fonte de luz, essa radiação da luz ela direciona-se em para todos os lados, né? E quando ela passar por um computador, então essa emissão dessa radiação dessa luz vai ser então polarizada, ela vai passar apenas um sentido, e aí nós falamos então que essa luz ela é plano polarizada, e por isso esse equipamento é chamado de polarímetro. Bom, as substâncias que são aquirais, ou seja, aquelas substâncias que são simétricas, elas não giram plano de polarização. Então, nós falamos que elas são opticamente inativas. Então, quando você tem a luz plano polarizada passando pela sua amostra, nesse tubo, essa luz não sofrer desvio nenhum, significa que a substância que estava aqui na sua amostra, ela não é quiral, ela é aquiral porque ela é opticamente inativa, já que ela não consegue desviar a luz plano polarizada. Já as substâncias quirais, elas são opticamente ativas porque elas conseguem então girar o plano de polarização. Então, nesse outro exemplo, quando a luz polarizada passar nessa direção, quando ela passar pela amostra, então, devido a essa amostra ser assimétrica, né, ela vai ser opticamente ativa, então, portanto, essa luz vai sofrer desvio. Então, uma molécula, para ela ser quiral, ela tem que ser assimétrica. E se ela for assimétrica, então ela consegue desviar a luz plano polarizada, certo? Bom, se uma substância gira a luz polarizada no sentido horário, ela é chamada de destrorotatória, ou se coloca um sinal positivo para indicar isso. Se gira no sentido anti-horário, ela é levorotatória, ou você coloca um sinal negativo para explicar isso. Mas peraí, tome cuidado. Nós acabamos de explicar a nomenclatura. Aí, mesmo você vai achar que quando o nome do composto é R, ele vai ter que girar a luz para a direita. Isso não é verdade, tá certo? Uma coisa é você girar no sentido horário e anti-horário para você dar o nome, aonde você tem prioridade para grupos. Outra coisa é você colocar a substância no polarímetro e ver para que direção essa luz vai ser girada, tá certo? Então, algumas substâncias com configuração R, elas são destrorotatórias, giram a luz para a direita. Já outras substâncias que têm configuração R, elas são levorotatórias, ou seja, gira no sentido anti-horário. Bom, então, qual é a forma que eu tenho de saber se a substância gira no sentido horário ou anti-horário a luz plano polarizada? Somente se você colocar no polarímetro. Então, isso é uma questão prática. Você, teoricamente, olhar para o desenho de uma estrutura, você não tem como saber se aquela estrutura vai girar a luz plano polarizada para a direita ou para a esquerda. Você só é capaz de saber se essa substância gira a luz para a direita ou para a esquerda se você colocar essa substância num polarímetro, tá certo? Então, não quer dizer que se uma substância tem configuração R, que ela tem que girar a luz para a direita, não. Uma R pode girar a luz tanto para a direita ou outras moléculas R giram a luz para a esquerda, tá certo? Então, tem que colocar no polarímetro. Então, o polarímetro ele mede o grau de rotação óptica de uma substância. Então, o observador vai ver quantos graus houve de rotação aqui e em qual sentido foi essa rotação, se foi para a direita ou para a esquerda, tá bom? Bom, cada substância opticamente ativa tem uma rotação específica característica. Então, eu posso determinar experimentalmente, por exemplo, se o meu isômero R2-butano gira a luz para a direita ou para a esquerda.
A partir do momento que isso foi definido, aí eu consigo sempre dar essa informação para vocês. Então, essa rotação específica, que é representada aqui como esse alfa entre colchetes, essa rotação específica é obtida em uma dada temperatura, em graus Celsius, e também o comprimento de onda, ou seja, o comprimento de onda da luz, né? Que geralmente se usa a linha D do sódio, tá certo? E aí, nesse caso, em alguns casos, troca-se esse símbolo aqui de comprimento de onda pela letra D. Então, para a gente calcular essa rotação específica, nós precisamos ver a rotação observada no polarímetro e dividir esse valor pelo comprimento do tubo onde a sua amostra foi colocada. Esse comprimento é dado em decímetro, né? E a concentração da amostra que vai ser dada em gramas por ml. Então, nós temos o exemplo aqui, R2-metilbutan 1-mol e o S2-metilbutan 1-mol. Então, isso foi determinado experimentalmente, que o R desvia a luz plano polarizada para a direita, 5,75 graus. Bom, se o R desvia para a direita, esse valor em graus aqui, tá certo? Essa é a rotação específica dele, significa que o S gira para a esquerda, na mesma intensidade. Isso eu posso, se eu sei a informação de um, então eu sei a informação do enantiômero dele, tá certo? Porque sempre vai ser o sinal contrário, apenas isso. A intensidade de desvio é a mesma. Girou também 5,75 graus. Mas se o R desvia para a direita, o S vai ter que desviar para a esquerda. Correto? Então, como é que eu sei que o R desviou para a direita? Porque eu coloquei a amostra no polarímetro e aí eu consegui ver que o desvio foi para a direita. Já se eu sei o desvio do R, eu não preciso colocar o S no polarímetro, porque o desvio vai ser na mesma intensidade, só que com sinal contrário. Então, o único meio de dizer se uma substância é destro-rotatória ou levo-rotatória é colocando-a no polarímetro. Então, quando sabemos a direção em que a substância opticamente ativa gira o plano de polarização, podemos incorporar o sinal de mais se gira para a direita, né, destro-rotatória, ou o sinal de menos se gira para a esquerda, ou seja, levo-rotatória. Então, nesse exemplo aqui, foi determinado experimentalmente que o S ácido lático, tá certo? Ele gira a luz para a direita, ou seja, destro-rotatório. Então, por isso foi incorporado um sinal positivo aqui. Já essa outra molécula do lado aqui, isso é um sal, tá certo? Isso aqui é o ácido lático S, isso aqui é um sal, ou seja, esse ácido lático reagiu com o hidróxido de sódio, e esse hidrogênio foi trocado aqui por sódio. Então, aqui você tem um sal, que é o lactato de sódio, uma substância diferente dessa, que tem a configuração S também, porque essa é a configuração absoluta, porque você tem que dar prioridade para os grupos. Prioridade 1 para o oxigênio, 2 para esse grupo, 3 para esse, 4 para esse. Quando você gira no sentido anti-horário, grupo de menor prioridade para trás, é S. Nesse caso, foi determinado experimentalmente que esse sal, lactato de sódio, gira a luz para a esquerda, né? Então, esse sinal de menos foi determinado experimentalmente. Agora, se você tem uma mistura racêmica, o que é uma mistura racêmica? É quando você tem 50% de um enantiômero R e 50% de um enantiômero S. Ou seja, você contém quantidades iguais dos dois enantiômeros. Essa mistura é considerada opticamente inativa, porque ela não consegue desviar a luz. Então, uma mistura racêmica, eu tenho quantidades iguais do enantiômero que desvia a luz para a direita e do outro enantiômero que desvia a luz para a esquerda. Então, tenho quantidades iguais do enantiômero R e do enantiômero S. Então, a metade puxa para um lado, a metade puxa para o outro lado. Como consequência disso, a luz passa sem sofrer desvio nenhum. Portanto, ela é opticamente inativa. Então, terminamos de falar aqui de alguns conceitos importantes que nós estudamos em estereoquímica. Até a próxima aula.